Então, pessoal, como já foi explicado anteriormente, né, olhando lá de modo mais interativo no simulador, aqui eu vou mostrar para vocês alguns esquemas. Ó, primeira coisa, isso aqui está no livro de vocês, tá? Não lembro se nessa edição é atualizada, mas isso aqui mostra uma pilha de Daniel, tá? Está mostrada de modo incorreto porque à esquerda, o eletrodo que fica à esquerda é o eletrodo que sofre oxidação, então isso aqui teria que estar invertido, certo? Então essa configuração é a configuração errada da pilha de Daniel, tá bom? Então vou mostrar outro esquema que mostra o modo correto, tá? Desse dispositivo, desse arranjo da pilha de Daniel. Então aqui é o zinco, o eletrodo, né, que a gente chama como anodo, ou seja, aquele eletrodo onde sofre a oxidação. Façam, tá, essa correspondência entre as vogais anodo e onde sofre a oxidação. A e O. Anodo, oxidação, tá? Catodo, redução. Então, catodo é o lugar ou o eletrodo onde sofre a redução, onde acontece a redução. A oxidação acontece no anodo, certo? Então, o anodo sempre à esquerda na pilha de Daniel e o catodo sempre à direita, tá? O que acontece desse lado? Os elétrons saem. Por que os elétrons saem? Porque o zinco sofre oxidação. Esse zinco metálico perde 2 elétrons e vai para a solução, ok? Como os elétrons saem daqui, gente, o polo, esse polo aqui, a gente chama ele de polo negativo, tá? É a origem dos elétrons, tá? Onde sofre oxidação, o anodo é o polo negativo. Onde os elétrons chegam, tá? Eles são atraídos o quê? Pelo polo positivo. Então, o catodo nas pilhas é o polo positivo, certo? Então, lá no simulador eu mostrei isso. Coloquem, eu acho que é interessante você copiar isso aqui no seu livro, fazer esse dispositivo dessa maneira para você lembrar, tá, do arranjo da pilha, principalmente Daniel, que é muito cobrado, tá, gente, em exames, tá? E ela foi um dos arranjos que possibilitou nossas pilhas modernas. Isso aí eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, tá bom? Aqui nesse esquema não mostra a ponte salina como está aqui, tá vendo? Em forma de U. Aqui utiliza-se que uma parede porosa. Então não precisa de sais, por exemplo, aqui dentro, tá? Basta uma parede porosa. O que essa parede porosa permite? Olha, conforme o cobre 2 vai saindo da solução e indo para o eletrodo, sendo reduzido e indo pelo eletrodo, e aqui vai se tornando muito negativo, o que acontece? Esses sais ou esses íons negativos eles vão migrando para o outro lado. Por que ele vai migrando para o outro lado? Porque esse outro lado vai ficando cada vez mais positivo, porque o zinco está saindo do anodo e indo para a solução. Então, esses íons eles estão sendo atraídos pelos íons positivos que estão sendo gerados aqui no anodo. Então, essa parede porosa permite que os sais se movimentem, tá? No caso aqui está sendo mostrado o que? O sulfato, um ânion, migrando para o lado lá do zinco, mas pode acontecer o contrário também, tá? Isso faz com que seja mantida a neutralidade elétrica aqui dentro, tá? Não tem um balanço de cargas neutro, não tenha nenhum lado muito negativo, nenhum lado muito positivo, porque há essa migração de íons, tá? Então isso faz com que a pilha funcione, tá? Mantendo aquela diferença de potencial vista lá no simulador 1,10, tá? Constante até que todo o zinco do anodo, tá, seja consumido, certo? Então coloquem isso aqui no caderno de vocês, é muito interessante, tá? Isso aqui faz lembrar muita coisa. E a gente vai utilizar isso demais, tá bom? Então aqui está a outra representação esquemática parecido, tá, com aquilo que a gente viu lá no simulador. Mas aqui a gente já vai começar a falar sobre como representar isso. Ao invés de eu ter que desenhar isso aqui tudo, tem como fazer isso aqui em uma linha. Tá? E essa é a representação que é usada, por exemplo, nos exames ou nos livros, tá, especializados. Então, essa aqui é a constituição de uma pilha de Daniel. Tá?
cloreto de potássio a 1 mol por litro, sulfato de zinco a 1 mol por litro, sulfato de cobre a 1 mol por litro. Cada metal correspondente à solução mergulhada, certo? O anodo à esquerda e o catodo à direita, certo? No anodo acontece a oxidação, zinco 0 se transforma em zinco 2+, esses dois elétrons migram, e essa corrente elétrica pode acender um dispositivo, no caso aqui, uma lâmpada. Tá? Os elétrons chegam, reduz esse cobre que está na solução, cobre 2+, certo? Para cobre 0, onde está sendo depositado no catodo, ok? Então lembrem disso. Uma célula eletroquímica é uma célula nesse aspecto. E isso aqui acontece naquelas pilhas que a gente conhece hoje, de um modo um pouco diferente, tá bom? Então como que se representa uma pilha? Outra coisa que eu quero que vocês percebam aqui. Os metais que reduzem e oxidam, eles oxidam e reduzem em pares, tá? Com outros metais nesse dispositivo aí de Daniel. Ok? Se a gente mudar esses metais, muda totalmente. O que a gente percebe aqui? Olha, o cobre, no slide anterior, ele está sendo o quê? Reduzido pelo zinco. O zinco está fornecendo elétrons. Aqui o que acontece? O cobre ele está no ânodo. Olha, se ele está no ânodo, o cobre oxida. Olha, professor, lá ele reduziu, aqui ele oxidou? Sim. Por que ele está oxidando aqui? Porque o par, né, metálico que está no dispositivo é a prata, certo? A prata ela tem uma menor tendência de ser oxidada em relação ao cobre, tá? Tanto que se a gente colocar na natureza cobre e prata, o cobre vai ser muito mais facilmente oxidado pelo clima, pelas condições climáticas, do que a prata. Então, essa questão de quem vai oxidar e quem vai reduzir, a gente vai aprender isso melhor nas próximas aulas, quando falarmos de potencial de redução padrão, mas isso aí é relativo, quem vai oxidar ou reduzir. A gente tem que observar quem está ali em pares, no caso aí do dispositivo da pilha, tá bom? Então, nesse caso, nessa representação, quem está sendo oxidado é o cobre. Sendo oxidado por quem? Pela prata. Então, essa reação de oxidação entre cobre e prata, o cobre oxida e a prata reduz. Na representação esquemática, o que acontece? Primeiro ponto que vocês têm que olhar para o centro, tá? Então, esses dois traços representam o quê? Uma ponte salina. Tá? Então, é ela que vai estar no centro da representação. À esquerda, o ânodo, e à direita, o cátodo. Tá? Aqui acontece a oxidação. Como acontece a oxidação? Olha, o eletrodo de cobre metálico oxida, certo? Fornece elétrons e se transforma em cobre 2+, tá? A espécie oxidada. Então, isso aqui se oxidou, isso aqui é a espécie oxidada. Então, o que acontece? Os elétrons saem do cobre metálico e se transformam nisso aqui. Ok? Então, à esquerda, a gente tem um arranjo aqui onde temos a espécie que sofreu oxidação e a espécie originada nessa oxidação, da esquerda para a direita. E elas são separadas por um traço, tá? E temos também nessa representação os estados físicos, tá vendo? Cobre metálico, sólido, e cobre que está em solução, dissolvido em solução, solução aquosa. Do outro lado da ponte salina é a representação do cátodo, certo? Essa espécie está dissolvida em água, certo? Recebe os elétrons e se transforma em quê? Em cobre metálico que está no eletrodo. Então vejam, tem uma ordem aí lógica. Isso aqui oxida, gera elétrons, os elétrons chegam aqui, certo? E reduz essa espécie, produzindo essa outra espécie aqui sólida, tá bom? Então essa é a representação de uma pilha utilizando apenas uma linha. Claro que não vai ter todas essas informações se tiver, por exemplo, no exame. Eles vão dar somente essa linha aqui, ó, para vocês, tá? Com os símbolos. Ou não vai dar linha nenhuma e vai falar num texto o que acontece, e aí vocês vão ter que escrever desse modo, tá?
tá? Então lembrando, ponte salina, 2 traços, separamos aquilo que vai ser oxidado daquilo que já oxidou por um traço, tá? Colocamos a espécie química que sofreu oxidação ou redução e seus estados físicos, tá? No caso aqui ele está dissolvido em água, no caso aqui está dissolvido em sólido. Pode aparecer eletrodos, por exemplo, gasosos, e pode aparecer também espécies químicas gasosas que sofrem oxidação ou redução, tá? E pode essa oxidação e redução também gerar gases. Então isso vai variar, tá? Então vocês vão trocar o que? Só os estados físicos que estão aqui, beleza?